Boa tarde, senhoras e senhores. Retornamos ao 8º Congresso Internacional de Direito do Trabalho, da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e a 7ª Jornada Ibero-Americana de Direito do Trabalho e de la Seguridad Social da Academia Ibero-Americana de Direito de Trabalho e de la Seguridad Social, cujo tema é Direito do Trabalho no limiar da 4ª Revolução Industrial, desafios e conformação. Neste momento, será, portanto, composta a mesa do 7º painel do dia, que abordará o tema Proteção de Dados e Compliance Digital. Para presidir esse painel, convidamos o acadêmico Alexandre de Souza Agra Belmonte. Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, doutor em Justiça e Cidadania e vice-presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. E para completar esse painel, convidamos os painelistas Alexandre Zavaglia Coelho, advogado, professor e consultor, doutorando pela Unicamp e mestre em Direito pela PUC Campinas, diretor executivo do Instituto de Direito Público de São Paulo. Também para completar esta mesa, anunciamos doutora Tereza Moreira Coelho, mestre em Ciências Jurídico-Empresariais pela Universidade de Coimbra, doutora em Ciências Jurídicos Empresariais, professora auxiliar da Escola de Direito da Universidade do Minho, em Portugal, membro fundadora da Associação Portuguesa de Direito do Trabalho. E também, senhoras e senhores, para compor esta mesa, convidamos a doutora Adriane Reis de Araújo, mestre em Direito pela PUC São Paulo e doutora em Direito de Trabalho da Universidade Complutense de Madrid, procuradora regional do trabalho e membro da Escola Superior do Ministério Público da União. Senhoras e senhores, com a palavra o acadêmico Alexandre de Souza Agra Belmonte. Boa tarde a todos. Espero que tenham desfrutado bem do almoço. As novas tecnologias permitem a obtenção de informações públicas e privadas e também uma análise depurada de grande quantidade de dados para traçar perfis, otimizar tarefas cotidianas e organizar possíveis cenários para a tomada de decisões. A Lei de Acesso à Informação permite a obtenção de dados do setor público, ampliando as oportunidades para a aplicação da inteligência artificial no exame do cenário e escolha das decisões. As novas tecnologias também têm sido utilizadas nas relações de trabalho, permitindo o uso da computação e da rede para a execução e comunicação, até mesmo à distância e por teleconferência, a vigilância visual e biométrica, a depuração de exames toxicológicos, o controle à distância por GPS e a avaliação de riscos de saúde e pertinência para o trabalho por meio de exames médicos. A Lei 13.708 de 2018, ela se refere à proteção de dados. Finalmente, a proteção da informação envolvendo empregados e empregadores é uma via de mão dupla, podendo as violações importarem em danos extrapatrimoniais, quer por ofensa à vida privada ou intimidade, quer por assédio moral, atentados ao nome e à imagem. É um mundo diferente, mais prático, mais interativo, eliminador de distâncias, propiciador de maior produtividade e qualidade e mais avançado em termos de captação do conhecimento, mas que também
suprime postos de trabalho e põe em risco a privacidade do trabalhador. Para falar sobre essas questões, temos aqui hoje, como expositores, o doutor Alexandre Zavaglia Coelho, advogado, professor e consultor, doutorando pela Unicamp, mestre em Direito, diretor executivo do Instituto de Direito Público de São Paulo. A doutora Tereza Coelho Moreira, mestre em Ciências Jurídicas Empresariais, doutora em Ciências Jurídicas Empresariais, professora auxiliar da Escola de Direito da Universidade do Minho, em Portugal, membra lá, né? Aqui nós não falamos membra, mas em Portugal é. Membra fundadora da Associação Portuguesa de Direito do Trabalho. E, finalmente, a doutora Adriane Reis de Araújo, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, doutora em Direito del Trabalho pela Universidade Complutense de Madrid, procuradora regional do Trabalho e membro da Escola Superior do Ministério Público da União. Passo, então, a palavra, sem mais delongas, ao primeiro panelista, o doutor Alexandre Zavaglia Coelho. Boa tarde a todos. Grande satisfação estar aqui. Já me sinto à vontade na mesa, porque são 2 Alexandres, 2 Coelhos, e também tive a oportunidade de estudar na Universidade Complutense de Madrid, então já me sinto à vontade, nós temos algo em comum, todos nós. É uma satisfação estar aqui para poder trazer um pouco para vocês, dentro dessa discussão sobre os dados efetivos, né, a implicação dessa legislação, do uso de dados pessoais nas questões relacionadas ao direito do trabalho, mas diante de tantos especialistas, o que eu vou dizer um pouco aqui para vocês é sobre tecnologia, né, sobre o estado da arte, o que realmente está acontecendo, o que é inteligência artificial, dentro da nossa linguagem dos juristas, né, então não é uma linguagem de TI, para a gente começar a entender e ver os desafios realmente que a gente tem, quer dizer, as coisas que isso vai trazer de bom, né, o quanto pode agilizar a tramitação de processo, organização de estratégias, de orçamento, e, por outro lado, essa questão que certamente é um dos grandes desafios do mundo, que é a proteção de dados pessoais. Então, a partir disso, a gente já vem discutindo, né, há bastante tempo, em eventos, aí, desde 2011, porque nós estamos num ano que, né, inteligência artificial, uso de tecnologia, digitalização, tudo isso agora é algo que se vê falando em diversos lugares, que a gente lê a todo momento. Mas a gente começou a falar sobre isso desde 2011, em eventos na USP, no TRF, e esse ano, inclusive, nós tivemos um grande evento aí recentemente, justamente sobre a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que foram grandes especialistas, e a gente teve a oportunidade de criar, aqui em São Paulo, um curso de ciência de dados aplicada ao direito. Como é que nós, da área do direito, né, vamos começar a entender e aprender com essa digitalização de tudo, com os dados que nós temos, como é que nós vamos, então, melhorar a prestação de serviços jurídicos. Então, para a gente entender isso rapidamente, né, nós vamos delimitar o que seria cada uma aí das disciplinas e a diferença entre direito digital, automação e também essa ciência de dados. Em primeiro lugar, o direito digital, ele é o reflexo no direito material de todo o uso dessa tecnologia no nosso dia a dia. Então, a proteção de dados pessoais, que no fundo está lá no direito constitucional a sua fonte, a gente tem os crimes que estão no direito penal, então, a Lei Carolina Dickmann, que é entrar em um celular, ela está lá no artigo 154A do direito penal. E as questões de direito trabalhista também têm que estar dentro do direito trabalhista, porque todas as áreas do direito têm os seus princípios, né, e a sua forma de enxergar cada tipo de problema. Então, nunca nós vamos conseguir colocar todos esses assuntos num livro chamado Direito Digital, ou num ramo autônomo do direito. Então, o direito digital nada mais é do que uma expressão importante, que vai gerar realmente muito trabalho e discussão para a legislação, para todos os operadores do direito, mas essas questões vão estar ligadas ao uso da tecnologia no dia a dia de cada profissão. A automação, por sua vez, né, é o processo eletrônico o grande exemplo. Então, ali nós não estamos usando inteligência artificial, Big Data, nós estamos simplesmente automatizando, criando um workflow de tarefas, né, para aquilo que a gente fazia manualmente. Entrava lá com o processo, né, cadernava, ia para o juiz, expedia o mandado de citação, ia para o cartório e assim por diante. Então, hoje, quem dá a cadência do impulso oficial é o sistema, né? Conforme cada um entra com a sua senha e realiza o seu ato, o sistema já pula para o seguinte.
Então, só com isso, a gente vê o seguinte, alguns tribunais já publicaram dados recentemente em relação à tramitação, que processos que duravam, em média, 800 dias, agora estão tramitando em 100 dias. Então, isso já é um ganho gigantesco. Então, veja, nós não estamos falando ainda de ciência de dados, Big Data, inteligência artificial, nós só estamos dizendo o quanto essa automação das tarefas repetitivas ou das relações entre as pessoas, por meio de um sistema, já agiliza. E qual é o impacto disso na economia, né? Os processos andando mais rápido, no emprego. Então, realmente, o uso dessa tecnologia já vem trazendo resultados significativos, inclusive para o orçamento público. Por outro lado, a partir do momento que a gente digitaliza tudo, a gente sobra com dados. E o que a gente vê no mundo é diversos setores da economia que estão hoje baseados na utilização desses dados para assertividade das suas atividades, para melhorar resultados, etc., que é o fenômeno mundial chamado data-driven, que é diversos setores da economia orientados por dados. E, a partir disso, então, é que é criada, e nos últimos anos ganha bastante força, essa ciência de dados, que é como é que a gente utiliza esses dados, então, para os diversos setores da economia. Então, a gente tem um lado, como a gente disse, positivo, que nós já vamos discutir em casos concretos, mas outras dificuldades em relação à produção de dados pessoais, porque esse aqui é o meu Gmail. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar, porque, em função da GDPR, que é a legislação europeia, todas as empresas que têm relações aí com a Europa já têm que criar centros de transparências para mostrar para a gente o que eles sabem da gente. Então, se você entrar no seu Gmail, por exemplo, tem lá atividades, controle de atividades, e aqui tem um mapa da sua vida, com todos os dias exatamente, olha lá, eu saí daquele dia às 8h31, depois andei de carro 19 minutos, das 8h50 às 11h39, fiquei em outro lugar. E assim, todos os dias da minha vida e de vocês também. Então, tudo que a gente utiliza, todos os aplicativos, o nosso celular, o tempo inteiro, tem agora nossos dados de geolocalização. E isso gera realmente dificuldades de a gente entender como é que nós vamos lidar com esse mundo e essa proteção dos direitos individuais, qual é o limite ético, também empresarial, e qual é o limite legal para essa utilização. E surge essa necessidade, então, diante desse movimento, porque, no fundo, essa revolução industrial, o combustível dela somos nós, nossos dados pessoais, nosso perfil, nossa forma de agir. E surge essa necessidade de produção de dados pessoais, e mesmo antes da lei aqui do Brasil, que vai entrar em vigor em 18 meses, nós já temos aí atividades, por exemplo, do Ministério Público do Distrito Federal, que vem notificando diversas empresas para mostrar como é que eles estão utilizando os dados. Então, essa aqui, por exemplo, conseguiu criar um novo GPS de até 2 metros de distância para saber onde a gente está, utilizando uma quantidade muito grande de aplicativos, até o Galinha Pintadinha. Então, quer dizer, o seu filho baixou o Galinha Pintadinha, e, no fundo, ele está te dando a geolocalização para você andar no shopping, e conforme você está na frente da loja, vem a propaganda daquela loja. Então, é isso que essa empresa estava fazendo, ela estava cruzando a geolocalização com as propagandas aí direcionadas daquele local. Então, é esse ambiente que a gente tem, e, ao mesmo tempo que isso foi acontecendo, as empresas começaram a entender, se isso funciona para propaganda, deve funcionar também para as outras áreas. E aí a gente teve a primeira experiência do Google, que foi falar, então, para o robô deles, que na verdade é um software, porque o que esses robôs conseguem fazer hoje? Transformar um dado não estruturado, que são considerados 80% dos dados do mundo, em dados estruturados, quer dizer, organizar esses dados dispersos e consegue, inclusive, ler imagem, foto, texto, que é o que a gente está usando para o direito, a inteligência artificial no direito. Então, o Google foi lá, pediu aí, fez esse experimento com a máquina, e a máquina pediu, então, 118 mil frases, ou 5 mil horas, para ela conseguir entender o padrão e conseguir, então, ler aquele dado não estruturado. E, a partir do momento que deu essa base de dados, o robô começa a fazer isso. Aqui não está na internet, mas essa é uma notícia, se vocês colocarem Google, leitura labial, vocês vão ver que ela está falando e, em tempo real, está saindo aí a fala dela. Então, essa é uma das técnicas de inteligência artificial, que é transformar voz em texto, ou imagem em texto. A partir do momento que a gente fez isso, a gente
consegue falar quantas vezes ela falou não, transforma isso para francês. Então, o que é o grande lance dessa revolução? É transformar o dado não estruturado em estruturado. E o que isso tem a ver com o direito? Porque a gente tinha 100 milhões de processos no papel. Então, a gente não conseguia ter um estudo de evidências científicas mesmo. Quantos processos você tem sobre determinado assunto, com certeza, né, com esse rigor científico. Então, com essa tecnologia agora, nós estamos conseguindo, e isso é óbvio, está no estágio inicial, é muito diferente do que esses robôs que sabem tudo, que a gente lê aí em todos os lugares, é inicial, mas já tem trabalhos muito relevantes de uso de uma das técnicas de inteligência artificial, que é chamada processamento de linguagem natural, para ler textos jurídicos. Então, realmente, isso tem acontecido nesse ambiente aí que a gente chama de data-driven, que é o fenômeno mundial. É só passar aqui um pouco para frente pelo horário, né? O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, a diferença entre esses dados estruturados e não estruturados. Então, o que a gente tem aqui, trazendo para exemplos práticos do direito? Um convênio entre o TCU, TSE e Receita Federal, que já com próprios dados que já estão nos sistemas do governo, quer dizer, não tem nada de inteligência artificial, de grandes tecnologias, já é possível, por exemplo, fazer uma pergunta. Então, você pega um banco de dados de quem morreu e outro banco de dados de quem doou. E pergunta, quem morreu e doou? 250 pessoas. Então, isso é fraude, certo? E um cruzamento de dados simples. Então, essa ciência de dados, né, no fundo, o que a gente quer dizer? Que toda essa tecnologia ela é ferramental, porque ela está a serviço de quem pensou para fazer esse cruzamento, que é a pessoa da área, que entende desse assunto, que investiga isso. E o que a tecnologia nos ajuda? Sair de milhares de casos para lá, 200 mil casos suspeitos. Então, a gente consegue, né, delimitar o target e alocar melhor recursos, né, do setor público, alocar melhor pessoas e com informações melhores para esse trabalho. E o dado não estruturado? A Receita, por exemplo, está começando a usar fotos para fazer a malha fina. Lógico que isso não está funcionando ainda a todo vapor, mas em breve estará. Então, né, quem investiga entende que tem falta de padrão entre o poder econômico da pessoa e coisas que ela posta na internet. Eles estão treinando a tecnologia para entender aquilo que está fora do padrão, para gerar aí a malha fina. Então, a gente já tem o poder público começando a utilizar essa tecnologia para as suas atividades. E aqui tem um caso muito importante, no Supremo, uma iniciativa do Supremo Tribunal Federal, que é o Vitor, da UNB, e a gente tem a oportunidade de acompanhar aí, esse trabalho pela imprensa e por algumas apresentações, teve a oportunidade de participar em conjunto também. Então, o que essa tecnologia realmente está fazendo? Está entendendo quais casos são realmente, né, idênticos ou próximos de serem idênticos, para classificar os temas para efeito de juízo de admissibilidade e depois para entender se aquilo seria objeto ou não do Instituto de Repercussão Geral. Então, veja, aqui o robô não vai decidir no lugar de ninguém, mas só o fato de conseguir classificar os dados e criar uma fila correta, né, isso se estima uma diminuição de 2 anos na tramitação dos processos. Então, quando a gente tem dados abertos, a gente tem transparência e, ao mesmo tempo, a gente aloca melhor os recursos e consegue resultados mais rápidos. Então, o limite dessa tecnologia, obviamente, quem vai decidir não é o robô, somos nós, né? E certamente é o limite das prerrogativas profissionais. Mas, saindo dessas manchetes sensacionalistas, o fato é que nós já conseguimos, né, utilizar essa tecnologia para a organização de dados do nosso país, e isso certamente vai trazer muitos ganhos aí para a sociedade, para o poder público e para todos os operadores do direito. E só para terminar, tem um caso concreto aqui que nós tivemos a oportunidade de apresentar, inclusive em Portugal, lá na Universidade Clássica de Lisboa, que é o seguinte, quando a gente usa essa tecnologia, quando a gente faz o cadastro manualmente, né, às vezes você escreve erro médico e está lá ação indenizatória. Então, você pesquisar erro médico, você, pelo dado estruturado, não consegue ter o banco de dados correto para fazer essa pesquisa. Então, nós utilizamos essa técnica para um projeto, para entender 6 temas de um determinado setor da economia, como é que ele estava escrito de qualquer maneira em todos os processos. E aí, nós conseguimos, a partir disso, ler 67 milhões de processos, com dados, né, organizados das empresas dos setores, desse setor, fazer uma leitura
para entender, por exemplo, que tinham, porque esse estudo foi feito para a empresa solicitar a utilização do Instituto de Recursos Repetitivos no STJ. Então, o que nós conseguimos demonstrar? Os dados aqui foram um pouco alterados para mostrar o conceito, mas não mostrar exatamente o que aconteceu, mas foi assim. O STJ estava enxergando 179 casos, mas, de fato, tem 20 mil só de São Paulo e Rio para chegar, e na projeção nacional são 100 mil casos, e nos próximos 3, 4 anos a tendência é de 400 mil casos. Então, se a gente tem uma prova técnica, né, robusta, de empresas qualificadas para fazer isso, de que a gente está enxergando esse cenário, se a gente afetar esse tema e resolver hoje, são 400 mil processos a menos na justiça, as pessoas com direito antes dela. Então, veja, nós não estamos aqui discutindo qual vai ser a decisão. Estamos discutindo que nós já conseguimos agora organizar os dados para conseguir enxergar para frente o que vai acontecer e antecipar alguns problemas da sociedade. Então, muito mais do que a inteligência artificial para decidir no lugar das pessoas, o que, de fato, a gente que trabalha com isso todos os dias tem visto, que nós estamos na fase do cadastro, porque nada disso vai funcionar sem dados corretos. E vale a pena o esforço da sociedade, do poder público e de todos os operadores de direito para organizar a entrada desses dados e os tratamentos desses dados, que certamente isso vai ser um grande ganho aí para a nossa sociedade e nós vamos conseguir conduzir corretamente o uso dessa tecnologia aqui no nosso país e trabalhando realmente qual é o limite dessa utilização, quais dados podem ser utilizados, para que tipo de finalidade. Então, isso certamente vai gerar muitas discussões, né, e contribuições aqui hoje também. E eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Parabenizo o doutor Alexandre Zavaglia Coelho pela sua brilhante exposição. Registro a presença no auditório do ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Melo, do Supremo Tribunal Federal. Apenas para efeito de contextualização, a Justiça do Trabalho já se encontra totalmente informatizada na busca de uma prestação jurisdicional mais ágil. O processo judicial eletrônico já é uma realidade em todo o território nacional. No Tribunal Superior do Trabalho, contamos com o gabinete eletrônico para exame de processos, com plenário eletrônico para julgamento tanto virtual como presencial, escritório digital para que os advogados possam fazer os seus peticionamentos. E, finalmente, agora estamos estudando a aplicação da inteligência artificial para a identificação de temas, pesquisa de precedentes e outros instrumentos úteis ao julgamento, de forma a podermos, então, disponibilizar para a sociedade a prestação jurisdicional com a celeridade que ela merece. Passo, em seguida, a palavra à acadêmica Tereza Coelho Moreira, cujas qualidades ou qualificações eu já adiantei: mestre em Ciências Jurídicas Empresariais, Universidade de Coimbra, doutor em Ciências Jurídicas Empresariais, Universidade do Minho, em Portugal, professor auxiliar da Escola de Direito da Universidade do Minho, também em Portugal, membro fundador, membro, né? Não, membro. Membro fundador, mas vamos falar em membro, né? Por que membro essa? Membro fundadora da Associação Portuguesa de Direito do Trabalho. Afinal de contas, nós já tivemos até presidenta, né? Por que não, membro? Por favor, com a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada. Acho que está a funcionar. Muito obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que me foi feito para estar aqui presente na pessoa do Sr. Presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e também agradecer, e isto é um agradecimento pessoal ao professor Nelson Manriz. É sempre um enorme prazer voltar aqui e estar presente em mais um congresso internacional
da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Gostaria também de cumprimentar o Sr. Presidente da Mesa, o Ministro Alexandre Agra Belmonte, os ilustres colegas de mesa, o Sr. Professor Alexandre Zavaglia Coelho, a Sra. Doutora Adriane Reis de Araújo, grande amiga, e compartilhar esta mesa. E agora vamos abordar este tema da compliance digital, direito dos empregados e alcance da responsabilidade da empresa no tratamento de dados. Mudando, o essencial, eu queria partir desta ideia, é essencial o tratamento de dados pessoais na relação de trabalho. Ninguém contesta essa questão. Para qualquer relação de trabalho é necessário o tratamento de inúmeros dados pessoais, quer na fase de acesso à relação de trabalho, quer depois na fase de execução do contrato de trabalho. A questão não está no tratamento de dados pessoais. A questão está na forma como esse tratamento é feito, na forma como é feito o tratamento e os princípios que têm de estar presentes nesse mesmo tratamento de dados pessoais, sobretudo, e este também é o tema do Congresso Internacional, e não posso deixar de dar os meus parabéns pela escolha do tema, sobretudo hoje em dia, quando nós estamos perante tecnologias cada vez mais intrusivas na pessoa do trabalhador e na relação de trabalho, que o Sr. Ministro referiu exatamente na introdução, quando nós temos tecnologias com uma capacidade de controle cada vez maior, mas eu diria inversamente proporcional no tamanho. Ou seja, temos uma capacidade, por exemplo, eu costumo dizer de velhas, novas tecnologias, pensemos, por exemplo, na videovigilância. É considerada uma das tecnologias mais antigas utilizadas na relação de trabalho, mas hoje em dia tem uma capacidade de controle muito superior à tradicional, imaginando num espaço mais tradicional do direito de trabalho, em contexto de fábrica, a possibilidade de cruzar a gravação da imagem com o reconhecimento facial. E reconhecimento facial para aferir padrões de comportamento e ver quem se desvia desses mesmos padrões de comportamento e eventualmente punir disciplinarmente quem o faz. Vê-se como é uma velha, nova tecnologia. A tecnologia por geolocalização, que ainda agora foi abordada na sessão anterior, na conferência anterior, a tecnologia por dados, o controle por dados biométricos, o controle da internet, o controle da radiofrequência, o controle das comunicações eletrónicas, o controle da internet e, por vezes, nem é sequer necessário o controle das comunicações eletrónicas. Basta o controle dos metadados ou megadados, consoante a tradução que for feita do inglês, para se obter um perfil total do trabalhador. E por isso é que eu disse que a questão não está no tratamento de dados pessoais. A questão está na forma como esse tratamento é feito, sobretudo quando nós pensamos, tradicionalmente dizia-se e continua a dizer-se, o dom da ubiquidade é um apanágio divino. Mas vejamos as tecnologias hoje em dia e vemos se este dom não parece estar presente e muito presente na relação trabalho e não só. E sobretudo quando hoje em dia tudo perdura na nuvem. Tudo está na nuvem e muitas vezes o novo controlador do trabalhador é o algoritmo. Falando-se muitas vezes até de um trabalhador-algoritmo, qual coisificação da pessoa humana e até de uma nudez tecnológica do trabalhador. Um trabalhador, e este termo, permitam-me, é um termo que me choca um pouco, falar de um trabalhador da nudez tecnológica, mas é o que se aborda hoje em dia com esta inúmera possibilidade de tratamento de dados pessoais e desta quantidade enorme. E deste algoritmo que é feito, e há pouco na conferência anterior abordou-se exatamente a questão do algoritmo, e eu tenho a dizer que sou uma pessoa otimista por natureza, prefiro ver o copo meio cheio do que o copo meio vazio, mas tenho muitas dúvidas de vários algoritmos que são utilizados na relação de trabalho. Principalmente porque muitos algoritmos são obscuros, não cumprem o princípio da transparência e por isso é que vem esta necessidade dos princípios de tratamento de dados pessoais. Porque nós hoje em dia assistimos a uma quantidade enorme de possibilidade de controle e de possibilidade de controle e podemos criar autênticas castas laborais, a fazer lembrar um pouco os alfas e os betas da Aldous Huxley e passar rapidamente de uma sociedade digital, que é extremamente positiva, para uma sociedade de controle. Vivemos numa sociedade de Big Data, tem inúmeros aspectos positivos a nível da saúde, a nível de transmissão de informação, muitos, mas também tem aspectos
negativos. E por isso fala-se muito destes dados pessoais como o petróleo do século XXI, em que o valor económico dos mesmos suplantou o valor jurídico. E aqui é que está uma das questões fundamentais. E por isso a necessidade de regulamentação deste tratamento de dados pessoais, desta enorme circulação de dados pessoais. E por isso eu diria que a questão que se levanta neste admirável cibermundo novo do trabalho, e permitam-me, por vezes me parece mais um abominável cibermundo novo do trabalho, é a questão do estabelecimento de limites. É esta possibilidade de controle e como é que é feito estes limites? Através dos princípios de tratamento de dados pessoais. Princípios estes que são vários, mas eu só vou referir apenas alguns. O princípio da finalidade legítima, o princípio da proporcionalidade e o princípio da transparência e depois o princípio da compatibilidade com a finalidade declarada inicialmente. E é neste contexto que surge exatamente, e aqui agora referindo-me à União Europeia e um pouco ao caso português também, que surge o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais. Este regulamento foi apresentado uma proposta a 25 de janeiro de 2012, a Comissão apresentou, foi aprovado em abril de 2016 e entrou plenamente em vigor a 25 de maio deste ano. Sendo um regulamento, é diretamente aplicável a todos os Estados-membros, o que significa que não necessita de transposição, mas o que é certo é que quase todos os Estados-membros têm leis ou leis de execução do regulamento ou propostas de leis, por agora, de execução do regulamento. É um regulamento extremamente complicado, é um regulamento extenso, é um regulamento um pouco atípico para regulamento e por isso os Estados-membros tentaram de alguma forma facilitar a compreensão deste mesmo regulamento. Por outro lado, sendo um regulamento, aplica-se também a todas as empresas que negociem no seio da União Europeia, aliás, como foi referido também anteriormente. E a este nível também o próprio Brasil, e não vou abordar a lei de proteção de dados brasileira, nem sequer não tenho coragem para fazer isso, mas foi aprovado, irá entrar em vigor daqui, não é bem 18 meses, porque foi em agosto, mas daqui a cerca de 18 meses, e tentou de certa forma responder a esta questão também do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Ora, desde logo, este regulamento veio clarificar alguns conceitos, veio criar novas figuras, o encarregado de proteção de dados pessoais, que aliás é uma figura que também existe na Lei de Proteção de Dados brasileira, veio criar novos direitos, um direito que eu irei referir aqui, que é o direito à portabilidade de dados pessoais, com enorme impacto nas novas formas de prestar trabalho e, por isso mesmo, tem de analisar-se este regulamento e ver-se o que é que ele tem de interessante e porque é que é tão importante esta questão a nível da responsabilidade dos empregadores, a nível dos direitos dos trabalhadores. E desde logo, a nível da responsabilidade dos empregadores, um aspecto bastante importante a nível do regulamento, eu diria, é a alteração de paradigma que o regulamento traz. Anteriormente ao regulamento, nós tínhamos uma diretiva que foi transposta pelos diferentes Estados-membros e existia o princípio da chamada heterorregulação, ou fiscalização preventiva por parte das autoridades de proteção de dados pessoais. O regulamento inverteu o paradigma e passou a defender a chamada autorregulação, a fiscalização a posteriori, o que traz uma enorme responsabilidade para as empresas enquanto responsáveis pelo tratamento de dados pessoais. Porquê? Porque agora terão de ser as empresas a responsabilizar-se diretamente pelo tratamento de dados pessoais dos seus trabalhadores, dos titulares de dados pessoais. E terão de seguir a chamada compliance com as regras estabelecidas, isto está no artigo 24 do Regulamento Geral de Proteção de Dados, e são elas a ter o ónus da prova de mostrar que estão a cumprir as regras do regulamento. As autoridades nacionais de proteção de dados só atuam depois, a posteriori, e daí
a esta enorme responsabilidade das empresas, que necessitam, sem dúvida, de conhecer muito bem a realidade, não só a realidade jurídica, mas a realidade tecnológica. O que é muito importante e tem causado, tenho a dizer, a nível da Europa, bastantes problemas de saber exatamente quais as técnicas mais avançadas, quais os problemas que isto traz a nível da tecnologia, a nível da intrusão nos direitos dos trabalhadores, e as empresas, se não cumprirem as regras, são punidas, e punidas com valores muito, muito elevados. Por isso, esta necessidade bastante grande de conhecer muito bem a técnica, mas também a parte jurídica. Por outro lado, também há, sem dúvida, e eu estou aqui, um direito que é muito importante no regulamento, é o direito ao esquecimento, que está no artigo 17º do regulamento. E podemos dizer que o esquecer-se na nuvem, hoje em dia, é praticamente impossível. Sobretudo, como eu disse, quando o controle é feito por algoritmos, quando o algoritmo tem uma enorme possibilidade de controle à distância, espacial, mas sobretudo, e essa é que me preocupa mais a mim pessoalmente, temporal. Eu sei o que fizeste o verão passado e prevejo o que vais fazer no próximo verão, porque cruza inúmera informação que nós todos vamos deixando, voluntariamente, as nossas pistas digitais. Mas agora a questão é que não somos só nós, são os terceiros. As avaliações que nós temos, as avaliações que são feitas por terceiros e que, infelizmente, muitas vezes têm gerado casos de assédio e casos de discriminação. Por isso é que esta questão do direito ao esquecimento é mesmo muito importante. E o artigo 17 veio consagrar esse direito. E a possibilidade de, agora aplicando à relação de trabalho, é um direito geral, não se aplica só à relação de trabalho, mas eu apenas vou referir na relação de trabalho, o direito dos trabalhadores exigirem aos empregadores que apaguem dados pessoais sobre eles. Dados pessoais que já não são necessários. O direito ao esquecimento. E é muito importante este direito. Por outro lado, estou aqui a falar de dados pessoais e então convém saber a noção de dados pessoais. O que é que são dados pessoais? A noção de dados pessoais está no artigo 4º do Regulamento Geral de Proteção de Dados e é uma noção muito, muito, muito ampla. E uma noção que tem em atenção a tecnologia. E por isso engloba dados de localização, dados relacionados com a radiofrequência e dados, claro, que permitam a identificação de uma pessoa ou a tornem identificável. E esta parte dos dados de localização, eu só vou referir isto dado o tempo que tenho disponível, esta parte dos dados de geolocalização ou de localização é muito importante na relação de trabalho. Porque significa, e aqui, também no ordenamento jurídico português é muito importante, porque significa que, por exemplo, dados de um GPS instalado numa viatura automóvel fornecida ao trabalhador é considerado, para efeitos de legislação, por exemplo, a nível nacional, portuguesa, a nível nacional aqui, a nível português, como um meio de vigilância à distância. À semelhança da videovigilância, à semelhança da audio-videovigilância. Ora, sendo um meio de vigilância à distância, só pode ser instalado numa viatura fornecida ao trabalhador para finalidades de segurança de pessoas e bens, ou quando a especial natureza da atividade o justifique. E poderá pensar-se, a segurança de pessoas e bens é extremamente amplo, pode ser tudo. Não. É uma interpretação que tem sido feita a nível jurisprudencial, e quanto a mim muito bem, de forma muito restrita. Apenas quando existam riscos reais de atentado à segurança de pessoas e bens. Ou quando, aí sim, por a especial natureza da atividade, por exemplo, razões de segurança e saúde. Quando o olho digital, seja melhor ir o olho digital do que o olho humano, a nível de segurança e saúde no trabalho. E, por outro lado, também significa, isto é muito importante, que não pode ser utilizado para controlar o desempenho profissional do trabalhador. Está estabelecido claramente no artigo 20, número 1 do Código de Trabalho, que continua a aplicar-se, que é proibida a utilização de meios de vigilância à distância para controlar o desempenho profissional do trabalhador. Isto quer uma câmara de videovigilância, quer um GPS instalado numa viatura. Por outro lado, também significa que se for um dispositivo de GPS instalado numa viatura, que é fornecido ao trabalhador, como é muito comum,
para a vida profissional, mas para a vida extraprofissional, então o empregador tem a responsabilidade de cumprir as regras que estão no regulamento e significa que não pode controlar os dados pessoais gerados na vida extraprofissional. E poderão perguntar, como é que se retira um GPS? Está lá instalado, eu não chego lá e retiro. E aqui entra uma parte da tecnologia que é muito importante e que é a visão da tecnologia como sendo neutra. A tecnologia pode ser utilizada num sentido positivo ou num sentido negativo. Como eu costumo dizer, não receiem a tecnologia, receiem quem a cria. E vem aqui uma possibilidade, então, de utilizar a tecnologia amiga da proteção de dados pessoais. Como? Através da chamada proteção de dados desde a concepção e por defeito, que está previsto também no artigo 25 do Regulamento Geral de Proteção de Dados, a chamada Privacy by Default. E é aplicada em todos os ciclos de produção. E tem de ser o empregador, eu sublinho esta parte, a ter a responsabilidade de criar estes mecanismos de switch off, de alguma forma, recorrendo à tecnologia amiga da proteção de dados. Por outro lado, também, outro aspecto do regulamento com muita importância para o direito do trabalho é o conceito de consentimento. E o conceito de consentimento que está no regulamento é interessante porque temos de ler logo no considerando 43, e como devem saber os regulamentos europeus têm muitos considerandos e só depois é que vem a parte dos artigos. No considerando 43 é interessante porque ele retira o consentimento como requisito jurídico válido para o tratamento de dados pessoais quando existe um desequilíbrio manifesto entre o responsável pelo tratamento de dados e o titular de dados pessoais. E o caso paradigmático é o da relação de trabalho. Há um desequilíbrio manifesto. Basta alguém ter o poder de dar ordens e instruções e a contraparte ter o dever de obediência. E depois o próprio artigo 4º do regulamento define o consentimento como sendo um consentimento livre. Aliás, também a Lei de Proteção de Dados brasileira o refere também quando analisa o que é o consentimento no artigo 5º, inciso 12º. E esta liberdade do consentimento depois vai tentar esclarecer-se mais tarde no regulamento. Então, como é que se afere a liberdade deste consentimento? E temos o artigo 7º, a estabelecer, sobretudo o número 4, que o consentimento, para avaliar se foi prestado livremente, temos de saber se ele está subordinado à execução de um contrato. Ora, claramente uma relação de trabalho é isso que acontece. E por isso o regulamento não pode ser considerado como requisito jurídico válido para o tratamento de dados pessoais. Já recebi o cartão amarelo, não quero o vermelho, por isso vou acelerar, não na linguagem, vou continuar a falar a esta velocidade, mas só referindo a alguns aspectos. E por isso, neste sentido, o consentimento não sendo ou não podendo ser o requisito jurídico válido, então qual é o fundamento para o tratamento de dados pessoais na relação de trabalho? Teremos de ver o que está desde logo nos artigos 14 a 22 do Código de Trabalho, porque, como continuo a dizer, continua a aplicar-se, e depois ver os princípios de tratamento de dados pessoais, que eu disse inicialmente. O princípio da finalidade legítima. Este é o princípio essencial. Sem este princípio não vale a pena falar de qualquer outro princípio. O princípio da proporcionalidade é ferido aqui, ferido à finalidade legítima. O princípio da transparência é ferido aqui, ao princípio da finalidade. E o princípio da finalidade legítima significa que só podemos estar perante tratamento de dados pessoais quando existe uma finalidade legítima, explícita e determinada. E está no artigo 5º, número 1, a linha B do regulamento. E só aqui um à parte, então, quanto a estes meios de vigilância à distância, significa, por exemplo, que nos dados de geolocalização não é admitida a utilização destes dados de geolocalização no celular do trabalhador. E porquê? Porque permite seguir para todos os locais. Ainda ontem se falou das pessoas que dormem com o celular junto à cabeceira, então aí está, porque é que não cumpre o princípio da finalidade.
basta colocar na viatura para obter a mesma finalidade. Por outro lado, também significa, e outro princípio fundamental, é o princípio da proporcionalidade. E significa, por exemplo, que não é possível instalar meios de vigilância à distância em determinados locais, como acontece com os lavabos, com os vestiários, com refeitórios, porque exatamente são espaços onde decorre a vida íntima dos trabalhadores ou a vida coletiva e não será possível. O último princípio é o princípio da transparência. É completamente vedado, pelo menos no ordenamento jurídico português, o controle oculto. Os trabalhadores têm de saber como, quando, onde e de que forma o controle é realizado. Não é possível não o saberem. Isto o próprio Tribunal Europeu dos Direitos do Homem já referiu em 2 decisões, uma das quais a mais recente, a López Revalda, e outros contra a Espanha, de 9 de janeiro deste ano, em que decidiu que o controle oculto, e cito, deve ser entendido como uma considerável intrusão na vida privada dos trabalhadores. Quanto a outra situação, e muito rapidamente para não exceder o tempo, o conceito de dados pessoais sensíveis também é muito importante na relação de trabalho. Dados pessoais sensíveis que também estão no artigo 5º da Lei de Proteção de Dados brasileira, e eu queria referir apenas os dados biométricos, com enorme repercussão na relação de trabalho, e a possibilidade de utilização apenas quando estivermos perante finalidades legítimas, mais uma vez. Por exemplo, o controle da assiduidade, o controle da pontualidade, o controle de acesso às instalações de entidade empregadora, o controle de acesso aos dispositivos móveis, por exemplo, a um computador portátil do trabalhador, também pode ser considerada uma finalidade legítima. E estes dados biométricos estão no regulamento, na definição dada do artigo 9º e estão no Código de Trabalho Português, no artigo 18º. Também dados pessoais de saúde, são dados pessoais sensíveis, a necessidade de tratamento deste tipo de dados para efeitos de segurança e saúde no trabalho, e o artigo 11 da Lei de Proteção de Dados brasileira refere um pouco a esta situação. Eu pessoalmente acho que poderia ter sido um pouco mais claro nesta parte de segurança e saúde no trabalho, mas por favor entendam que é a visão de alguém que está de fora. Por favor, entendam essa parte. Por outro lado, o último direito que eu queria aqui referir é o direito da portabilidade de dados pessoais, e este direito de portabilidade de dados pessoais está no artigo 20 do regulamento. E porquê é que é importante este direito? O direito à portabilidade de dados pessoais significa que o trabalhador tem o direito de exigir ao empregador que lhe forneça, num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática, todos os dados pessoais que lhe digam respeito, o direito de transmitir esses dados ao futuro empregador, sem que o anterior empregador se possa opor. Claro que isto só acontece se for feito tudo de forma automática e não em papel. Mas as novas formas de prestar trabalho, na chamada a sharing economy, o trabalho nas plataformas digitais é muitas vezes feito online e tem muita parte da reputação digital que os trabalhadores têm. E esta é a questão de saber se ele pode levar essa reputação com ele. Se ele pode levar essa reputação com ele. Se olharmos para a interpretação que tem sido feita, é uma interpretação um pouco redutora, no sentido que diz que o trabalhador só pode levar os dados que ele próprio tenha fornecido. Mas se lermos alguns documentos mais recentes da União Europeia, nomeadamente da Comissão Europeia, ela tem-se mostrado favorável à possibilidade das plataformas digitais permitirem a portabilidade de dados, incluindo as avaliações aos interessados. O que me parece importante é este direito à portabilidade de dados pessoais. E por último, um artigo muito importante do regulamento é o artigo 88. Por isso é que eu referi um regulamento atípico. O regulamento permite, no artigo 88, com o epígrafe tratamento no contexto laboral, que os Estados-membros estabeleçam normas mais específicas no tratamento de dados pessoais na relação de trabalho. Exatamente porque resulta da situação de que para a harmonização nas relações de trabalho é muito difícil em 28 ou 27 Estados-membros agora com o Brexit. E por isso vários Estados-membros acionaram este mecanismo. Portugal acionou numa proposta de lei que está a ser agora discutida e parece-me muito importante, porque cada Estado-membro tem uma tradição muito própria a nível de tratamento de dados pessoais, por isso manter o nível que está no Regulamento Geral, mas podendo ir mais longe através de normas especiais. E neste sentido, eu diria que os dados pessoais o tratamento de dados pessoais é fundamental na relação de trabalho, a questão não está no tratamento, a questão está no limite a esse mesmo tratamento de dados pessoais, que
a sociedade Big Data que nós hoje vivemos tem inúmeras vantagens, mas também temos de pensar o dark side do mesmo e não o bright side apenas, e por isso não podemos deixar que os direitos fundamentais dos trabalhadores, principalmente o direito à proteção de dados pessoais, volte a ficar às portas da fábrica, eu diria agora a fábrica digital. Tendem atenção que nem tudo o que é tecnicamente possível é juridicamente admissível. E estes princípios de tratamento de dados pessoais, que eu abordei aqui, são limites infranqueáveis a esta enorme possibilidade de controle do trabalhador e uma defesa da dignidade humana. Muito obrigada e peço desculpa por ter excedido o meu tempo. Doutor Alexandre Zavaglia Coelho tem um voo agora, ele precisa sair, ele pede desculpas, então, por não poder ficar até o fim. Eu excedi ainda por cima o meu tempo, ok. Agradeço imensamente a acadêmica Tereza Coelho Moreira por sua brilhante exposição sobre os riscos à liberdade, vida privada e intimidade, a responsabilidade da empresa em relação aos dados. Lembro que, em relação ao Regulamento Geral português, tratando sobre compliance digital, nós temos cerca de 80% dessa normatividade na Lei Brasileira 13.708 de 2018. É muito interessante, importante, tudo que foi abordado. Eu chamo a atenção apenas para o fato de que o Código do Trabalho português de 2009, ele contém um capítulo bastante interessante sobre o direito à informação, que nós não contamos com um dispositivo semelhante na nossa legislação. Ou seja, quando o empregado ingressa, ainda como candidato, o que deve ser informado pelo empregado exigido pelo Código português, o que o empregado não está obrigado a informar, também consta do Código português, e o que a empresa deve informar ao empregado. E, em relação a essas informações, também a questão da compatibilidade. Por exemplo, para que vai perguntar qual é a religião do trabalhador? Mas isso pode ser importante se esse trabalhador ele vier a ser arregimentado para um cargo sensível na empresa, que seja uma organização de tendência onde ali vigora uma determinada ideologia. Então, aquilo que não seria importante, pode ser que nas circunstâncias passe a ser. Então, muito interessante. Eu saio daqui, creio que todos nós, bem mais informados a respeito dessa questão com a sua brilhante palestra, professora. Muito obrigado. Passo, então, a palavra sobre a questão da proteção da informação, envolvendo empregados e suas dimensões de direito do trabalho, a doutora Adriane Reis Araújo, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, doutora em Direito do Trabalho pela Universidade Complutense de Madrid, procuradora regional do trabalho e membro da Escola Superior do Ministério Público da União. Boa tarde. Eu gostaria de saudar a mesa, saudar primeiramente o presidente de mesa, o ministro Alexandre A. Gabriel Monde. Gostaria de saudar também a minha querida amiga Tereza Coelho. É sempre uma alegria escutá-la, a gente sempre aprende muito. E agradeço o convite formulado para participar desse congresso, esse congresso que já tem uma posição de destaque na agenda nacional. Agradeço o convite formulado pelo Dr. Antônio Carlos Aguiar e na pessoa do seu presidente, Dr. João de Lima Teixeira Filho. O meu tema é proteção da informação envolvendo empregados e suas dimensões no direito do trabalho. Quando eu recebi esse título, eu fiquei com uma série de dúvidas em relação à temática específica que seria tratada aqui. Exatamente que tipo de informação que se estava falando. Se estava falando de opiniões, se estava falando de dados pessoais, se estava falando de desempenho, o que era exatamente? Mas decidi centrar minha atenção mais na Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais. Quando a gente pensa em proteção de dados pessoais,
a gente pensa inicialmente no candidato ao emprego, agora buscando a questão especificamente para a relação de trabalho. Mas, como foi falado muito bem pela professora Tereza, a questão dos dados pessoais, ela não se restringe ao momento em que o trabalhador ele postula uma relação de emprego, ou não se restringe só aos dados que ele fornece para o empregador, para que ele identifique quem está prestando o serviço. Os dados pessoais, eles permeiam toda a relação de trabalho. Porque, com as novas tecnologias, as velhas novas tecnologias, como falou a professora Tereza, a gente tem uma coleta intensa de dados pessoais, intensa e detalhada e permanente. Essa coleta de dados pessoais, esse tratamento dos dados pessoais dos trabalhadores, ela é responsável pela supressão de uma série de cargos de supervisão de nível intermediário. Aparentemente, a gente hoje tem uma empresa muito mais próxima entre a direção e o nível de execução, sem esses intermediários que faziam transmitiam a ordem para os trabalhadores e fiscalizavam. Por quê? Hoje, nós temos essa atividade desempenhada dentro das próprias plataformas digitais, dentro dos próprios serviços e sistemas informatizados. Esse supervisor eletrônico é um supervisor muito mais exigente, muito mais invasivo. E é um supervisor que não permite o diálogo. Contra a lista dos relatórios produzidos por esse tipo de supervisor, você não tem nenhum tipo de argumento, porque ele aparentemente é um supervisor extremamente objetivo. O que a gente tem que lembrar quando a gente pensa nesses sistemas informatizados é que alguém pensou esse sistema informatizado antes. Por isso, um dos principais princípios dentro dessa normativa do direito à informação é justamente a transparência. Porque a gente não pode admitir dentro de uma relação de trabalho que o empregador ele esteja totalmente opaco, que ele domine completamente a forma de coletar e de tratar os dados sem que seja dado conhecimento ao trabalhador. Afinal de contas, esses dados pessoais, eles têm valor econômico, mas eles também têm um impacto jurídico muito forte. A gente observa que, hoje, por meio da inteligência artificial, se a gente for ficar pensando somente em algoritmos, a gente tem a possibilidade da reprodução de condutas discriminatórias dentro de um sistema informatizado. Como isso pode acontecer? Ora, vou dar um exemplo muito simples. Se nós pensamos em um perfil, coletamos os dados hoje, no Brasil, nós coletamos os dados da população que tem potencial para a realização de crimes dentro dos dados da polícia, e isso pode nos levar a determinados bairros dentro de uma cidade. Então, se nós trabalharmos com esse tipo de informação, sem um mínimo de crítica, nós estaremos corroborando com a prática da discriminação digital. Por isso que essa lei de proteção de dados é uma lei muito importante. O Brasil, ele peca por ser muito omisso dentro da legislação trabalhista no que diz respeito ao controle do exercício do poder de direção e poder de controle do empregador. Existem países que têm regras que dizem que o empregador pode, por exemplo, colocar uma câmera de vigilância, mas não pode, para fins de analisar o comportamento do trabalhador. No Brasil, nós não temos nenhuma regra. Nenhuma regra. Essa é a nossa grande dificuldade. Por isso que essa lei de proteção de dados pessoais, ela vem não suprir por completo, mas ela vem nos auxiliar no enfrentamento dessas questões. E ela traz uma série de princípios que serão muito preciosos para nós,
todos nós que tratamos da relação de trabalho, porque esse princípio ele assegura, primeiro, que haja um maior equilíbrio entre a relação privada, né, entre o trabalhador e a empresa, assegurando que haja uma transparência maior da empresa. A empresa ela deve, sim, cuidar quando ela vai coletar esses dados do trabalhador, para não coletar esses dados em excesso. Ela tem que coletar esses dados de maneira que eles se justifiquem dentro do próprio contrato de trabalho. Ela não pode extrapolar, não pode chegar a dados que digam respeito à vida extra-laboral desse trabalhador. Ela tem que cuidar e atuar de maneira comedida, porque ela é responsável pelos dados que ela está coletando. Então, primeiro aspecto, essa lei ela estabelece um maior equilíbrio entre as partes na medida em que ela dá maior transparência. A nossa lei de proteção de dados, ela adotou esse ponto de vista de exigência do consentimento para a coleta e tratamento dos dados. O que acontece é que, dentro de uma relação assimétrica, como a relação de trabalho, a gente não pode simplesmente pensar que seria suficiente o consentimento do trabalhador para que o empregador ele dispusesse de maneira livre em relação aos dados do trabalhador. Não pode pensar isso, porque esse trabalhador ele não tem um consentimento totalmente livre, ele está subordinado, e principalmente dentro de um ambiente de crise econômica, de recessão, é muito fácil o trabalhador ser pressionado a conceder os seus dados pessoais. Por isso, essa lei de proteção de dados, a gente também pode pensar no seguinte aspecto, ela traz a dispensa do consentimento quando haja interesse legítimo do coletor, né, da informação, daquela pessoa que ficará responsável pelo tratamento de dados, que é o caso do contrato de trabalho. Então, nós temos a dispensa do consentimento do trabalhador, pensando sempre que há essa coleta de dados de maneira comedida e restrita às obrigações previstas no contrato de trabalho. Primeiro aspecto. Mas nós temos uma empresa extremamente tecnológica que quer fazer, por exemplo, o controle da frequência do trabalhador por meio de dados biométricos. Eu entendo que, nesse caso, sendo dados sensíveis e sendo uma forma de controle mais gravosa para um direito fundamental do trabalhador, nesse caso, ela deve ter o consentimento do trabalhador para o uso dos dados biométricos. Então, não é porque nós temos um contrato de trabalho que eu posso adotar livremente toda e qualquer forma de coleta e tratamento de dados. Isso é um ponto importante. Eu devo buscar, demonstrar a necessidade da coleta daqueles dados, que aqueles dados eles são adequados à finalidade para o qual eles expressam, e também identificar uma finalidade que esteja vinculada ao contrato de trabalho. Nós temos que pensar, por exemplo, a questão de alguns anos atrás, nós tivemos a coleta dos dados biométricos de todos os eleitores, não é? Não sei se os senhores lembram, nessa ocasião, o banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral, ele foi negociado com a Serasa. Os senhores lembram disso? Os nossos dados estavam sendo negociados para serem transmitidos para uma empresa particular. Ora, a coleta não tinha essa finalidade. A coleta era para o sistema eleitoral. Então, quando a gente pensa para uma empresa, a mesma coisa. Eu não posso, porque uma empresa, por exemplo, coletou os dados do trabalhador, ela não tem o direito de vender esses dados para o mercado, por exemplo. Ela não tem esse direito. Ela só tem o direito de utilizar esses dados dentro do contrato de trabalho e dentro das obrigações previstas em lei, exclusivamente. Se ela coleta informações quanto à saúde do trabalhador,
para transmitir essas informações para o Sistema Único de Saúde, como, por exemplo, no caso de trabalhadores que trabalhavam com asbestos, ela não pode vender essa mesma informação a um plano de saúde, certo? Então, nós temos que pensar que esses dados eles são valiosos. Quando a gente pensa dentro da execução do contrato de trabalho, a gente tem uma realidade totalmente transformada com essas novas tecnologias. A possibilidade de nós termos esse controle da geolocalização do trabalhador, o controle detalhado do trabalhador quando ele entra dentro do sistema e ele sai dentro do sistema, por meio de login, por exemplo, ela faz com que a gente se pergunte se é possível hoje falar que um trabalhador não tem o controle de jornada, um trabalhador externo. Se eu tenho a possibilidade de acompanhar à distância essa jornada desse trabalhador. Ou o teletrabalho, eu tenho a possibilidade de identificar minuciosamente, minuto a minuto, quando esse trabalhador está dentro do sistema, está trabalhando. Isso é muito tranquilo, é fácil. Esses relatórios eles são feitos de maneira detalhada, em tempo real. É essa a realidade que nós temos atualmente. Então, é extremamente transformador essa forma de pensar a relação de trabalho. A gente tem, hoje, algumas plataformas que elas controlam o olhar do trabalhador na tela de computador, para ver se ele está distraído. Elas controlam a digitação do trabalhador para verificar o ritmo de trabalho. Por isso que essas novas tecnologias, se elas não forem devidamente reguladas com bom senso, devidamente reguladas, e quem vai fazer essa regulagem, essa calibragem, será a jurisprudência. Se elas não forem devidamente calibradas, a gente vai ter situações de adoecimento severo dos trabalhadores. A maior parte de nós, hoje em dia, que trabalha com essas novas tecnologias, sente um cansaço mental, sente um desgaste mental, por essa sobrecarga de informação, por esse volume de informação e por esse ritmo frenético. Nós temos dificuldade em acompanhar. Então, nós precisamos utilizar essa lei de proteção de dados, que determina, por exemplo, o direito do empregado à informação quanto à pessoa que é encarregada do tratamento de dados, o direito do empregado em ter acesso a essa informação dentro da empresa, a retificar os dados que estão contidos no banco de dados e até mesmo que esses dados sejam eliminados. Nós temos isso previsto dentro da nossa lei de proteção de dados. Temos também, dentro dessa lei, a previsão de um relatório do impacto de privacidade. Esse relatório ele estava vinculado a um controle, a uma fiscalização da autoridade nacional. A Lei de Proteção de Dados Pessoais, ela, quando foi promulgada, foram vetados os dispositivos relacionados à Autoridade Nacional e ao Conselho Nacional de Proteção de Dados. Nós não temos uma autoridade administrativa para fazer a fiscalização, o que não significa que ela não seja feita por outros organismos. Como foi dito aqui, o Ministério Público do Distrito Federal já está fazendo isso. Dentro das relações de trabalho, incumbe ao Ministério Público do Trabalho, junto com o Ministério do Trabalho, fazer esse tipo de análise. Também entendo que o sindicato tem essa possibilidade devido à autorização contida no artigo 8º, inciso 3º da Constituição Federal. Então, essas pessoas, elas podem, sim, requerer a análise desse relatório de impacto de privacidade dos trabalhadores para que haja um equilíbrio maior, uma transparência maior do empregador na coleta e no tratamento desses dados pessoais. Não poder, ali na lei, elas estão previstas algumas sanções que podem servir de paradigma
para a aplicação de uma eventual multa dentro de um processo judicial. Nós precisamos lembrar que essa coleta de dados pessoais, ela pode acontecer de maneira analógica ou digital. Ela pode acontecer diretamente pelo empregador, mas também ocorre quando há uma relação de trabalho terceirizada. Na terceirização, ambos, tanto o tomador quanto a prestadora de serviço, são responsáveis pelos dados e pelo banco de dados. Também nós temos que pensar que, aqui no Brasil, nós não temos essa agência, como eu disse, mas é possível nós pensarmos que, em caso de vazamento, seja imputada uma indenização por danos morais, que a empresa seja condenada ao pagamento dessa indenização. O que é importante também pensar é que a lei ela estabelece a possibilidade de regramento de boas práticas, que pode ser tanto pela empresa quanto pelo sindicato patronal. Essas boas práticas elas prevêem tanto as regras para coleta e tratamento desses dados, quanto as regras de impacto e relatórios de impacto de privacidade, como também de segurança desses dados pessoais. Isso é algo a se pensar, algo a se cobrar, para que a gente possa construir relações de trabalho mais equilibradas e, dessa maneira, assegurar uma relação de trabalho saudável, o que é interesse de todos nós. Eu não posso deixar de... Eu já estou encerrando a minha fala, já recebi até o cartão amarelo, mas eu não posso deixar aqui de fazer a minha homenagem à Constituição Federal, que hoje completa 30 anos. Né? A Constituição Federal, esse texto que é tão polêmico, que é cheio de direitos fundamentais, chamada de uma Constituição extremamente excessiva, mas é uma Constituição, uma carta política, que permitiu que nós tivéssemos 30 anos de paz social nesse país, que nós tivéssemos a possibilidade de construir uma sociedade mais inclusiva e mais plural. Eu vi hoje uma notícia fazendo a referência do aniversário da Constituição, apontando a Constituição como se fosse uma âncora para o nosso país. Eu não vejo assim. A Constituição, para mim, claramente é uma bússola. Ela mostra o caminho, ela nos orienta em qual trajeto, em que tipo de sociedade que nós queremos construir. Dessa maneira, eu gostaria de valorizar aqui esse texto constitucional que foi construído num momento histórico que já não é o mesmo, é diferente, e com tecnologias, naquele momento, também bastante diferentes, mas uma Constituição que, pela centralidade da dignidade humana, ela permite sempre o olhar para o ser humano e, dessa maneira, fazer com que nós busquemos a efetividade plena dos direitos fundamentais ali previstos e também a construção e descoberta de novos direitos fundamentais, principalmente diante de tantas inovações. Eu espero que todos nós tenhamos apreço a esse texto que nos auxiliou tanto na construção de uma sociedade democrática. Obrigada. Agradeço a doutora Adriane Reis de Araújo por sua brilhante exposição. Chama atenção até para o fato de que, originariamente, quando se falava em subordinação do trabalhador, a ideia era a subordinação subjetiva sobre a pessoa do trabalhador, o que foi superado pela subordinação objetiva. Sim. Em relação à função desempenhada, o trabalho realizado, e não a pessoa do trabalhador. Isso quer dizer que, a partir das novas tecnologias, nós passamos a ter um retorno da subordinação subjetiva, ou seja, a subordinação sobre a pessoa do trabalhador a partir do controle. Acho que isso é uma reflexão muito importante, e isso faz com que as empresas precisem ter transparência quanto às informações e às técnicas de controle utilizadas, mas que o Ministério Público do Trabalho, penso eu, também deva contar com técnicas de investigação
com os mesmos instrumentos tecnológicos de que as empresas dispõem. Porque, se não houver essa simetria, vai ser muito difícil se realizar qualquer tipo de investigação, qualquer tipo de controle efetivo. Bom, agradeço a todos os painelistas por suas exposições e devolvo a palavra, então, ao mestre de cerimônia. Bem, senhoras e senhores, para a entrega dos certificados de participação aos integrantes da mesa, nós convidamos o acadêmico Aloísio Silva Correia da Veiga, ministro do Tribunal Superior do Trabalho e coordenador regional Centro-Oeste da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Agora qual é a ordem? Sou eu primeiro? Não se bate palmas também, porque achei que se ia bater palmas, sabe que não se bate palmas. Não se bate palmas, eu pensei que batia-se palmas. O outro foi embora sem o certificado dele. Tinha de apanhar o avião. Mas não houve atraso nem nada. Não, ele é que devia estar com muita Ele pressa. devia estar. Não, agora? Eu não falei exatamente a proteção de dados brasileira, porque eu disse a Adriana vai falar. Sim, claro.